Olá, você aí do outro lado, navegadoras e navegadores da internet, pessoas da arte, da cultura e público em geral. Estamos aqui no ar pela Rádio Mídia. Esse é mais um Vozes da Arte, programa número 4. Eu sou o André Raimundo, artista e agora também apresentador e entrevistador. Já deixa seu like aí, já curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal Rádio Mídia aqui no YouTube e também segue a gente no Instagram, que é o @Rádio Mídia On. E aí você pode falar com a gente também pelo nosso WhatsApp, que é o 91485 1246. Pode interagir com a gente aqui no programa, manda uma perguntinha pra gente, comenta aí também no chat. Esse programa é um oferecimento da Incubadora de Artistas, da Casa Utópica Atibaia e da Editora Chloe, lá de Diadema. E você também pode anunciar com a gente. Aproveitando, deixando um recadinho aqui, se você tem um projeto cultural bacana, se você tem uma livraria, se você tem um lançamento para fazer, se você tem um show, alguma coisa do tipo, um espaço cultural, uma livraria, enfim, vai lançar uma peça de teatro, alguma coisa, se seu trabalho for relevante, se você acha que vale a pena, vem aqui falar com a gente, manda um direct pelo nosso Instagram ou fala com a gente pelo WhatsApp, repetindo, 91485 1246. A gente está aqui hoje, programa super especial. Estou aqui com a Laila Lima, estou aqui com a Luísa Guerra e estou aqui com o mestre Inácio Rodrigues. Eles estão lançando um curta-metragem, um documentário sobre a carreira do Inácio. Enfim, a gente vai bater um papo aqui. Vou fazer a introdução aqui, ó. A Laila Lima, psicóloga social, educadora e tutora de inglês. Produtora também, fez a produção do curta, certo? A Luísa Guerra também, ela é realizadora audiovisual, agente cultural, educadora popular e dirigiu junto com o Thiago Cervantes, estou correto? Isso aí. E o Inácio Rodrigues é um artista plástico aí com uma trajetória aí bastante profícua, eficiente, está há bastante tempo aí rodando as artes plásticas do Brasil, no Brasil e fora do Brasil também. A gente vai conversar com ele e vai conversar com as nossas queridas aqui, diretora e produtora também do documentário. Então é o seguinte, eu fiz aqui algumas anotações, ó, de cara, então, boa tarde, bom dia, boa noite para você que está aí do outro lado, porque eu não sei a hora que você vai ver isso, se você está vendo ao vivo, é boa noite. Vou começar então com a Luísa Guerra. Vamos lá. Vamos lá, Luísa. Como você tomou conhecimento da obra do Inácio e como que vocês surgiu essa ideia aí, você e o Cervante, fazer esse curta-metragem? Então, né, o Inácio, ele é uma figura que já figurinha de Atibaia, todo mundo que tá ligado nas artes aqui de Atibaia tá ligado no Inácio, né. E não só aqui em Atibaia, mas ele é uma figura muito importante da cultura brasileira mesmo, né, faz parte aí de um rol de artistas que com certeza já tá carimbado aí na nossa história. Eu cheguei através, de exposições, né, e tudo mais, a gente estava fazendo um levantamento de figuras importantes aqui da nossa cidade, né, exatamente para fazer registros e tudo mais, e o Inácio foi uma das primeiras figuras que a gente pensou, assim, de fazer esse registro, né. A gente já tinha o livro dele, que é o Inácio Navegador de Espaços, é homônimo o livro, né, com o filme, a gente achou que esse nome era muito feliz, então repetimos aí no filme, e foi através dessa pesquisa de figuras, né, que representam mesmo uma esse caldo de cultura da nossa cidade. É tão importante, né, a gente ter espaços de encontro, de fomentar mesmo o conhecimento das pessoas, porque muitas vezes a gente fica restrito ali, né, a uma coisa sempre das redes sociais e tudo mais, então a gente achou que seria legal trazer, né, essa figura do Inácio. E, inclusive, eu queria muito agradecer vocês pelo convite, porque eu acho que esse tipo de espaço de encontro é muito importante também, né. A gente sabe que a nossa cidade, ela tem, assim, ambientes restritos, né, para essa circulação da cultura.
Não só a nossa cidade, né, não seria muito feliz se fosse só, era mais fácil, aí a gente mudava de Atibaia e já tinha estava com o problema O resolvido, né. problema, exato. Mas acho que essa é uma constante mesmo no cenário artístico, principalmente de quem tá fora, né, das grandes produtoras, de quem tá fora dos grandes círculos de cultura, da distribuição da grana mesmo, né, a gente tem que se fortalecer, então é muito legal estar aqui não só pra divulgar, mas pra escutar o Inácio também, né. Acho que é um espaço muito, muito saudável, assim, pra gente. Ó, vamos deixar aqui então, frisado que esse programa é uma ideia da Márcia Mendes, que me convidou, ela é nossa diretora e Arrasou. produtora, agente cultural aqui, Produtora é a artista Márcia. também aqui da cidade. E eu acho, Luísa, que a ideia é bem essa mesmo, a gente pensa nesse lugar da gente ter esse espaço também, né, na internet, para vincular ideias e trazer Uhum. pessoas relevantes, trazer agendas culturais, não só também de Atibaia e região, mas, pô, de São Paulo, da onde for também. E é isso que você falou, né, eu acho que sempre acaba tendo uma função que é educativa, né, esse lugar de usar os meios de comunicação de massa também para a gente poder trazer essas pessoas e dar essas vozes. E é tão bom estar junto, né, André? Senão a gente fica isolado fazendo as coisas, não faz sentido fazer produção cultural pra ficar. Ou às vezes falando até para as próprias bolhas, né, a gente fica transitando e quando a cidade é menor, eu percebi muito isso, que eu tô 6 anos aqui na cidade. São Paulo tudo é muito grande, Uhum. mas na verdade a lógica é a mesma. Mas quando você vem para uma cidade menor, e aí você vê que esses agentes acabam sendo os mesmos, seja quem está carregando o instrumento, quem está no palco, quem está de contra-regra, Exatamente. quem está de público, né. Uhum. Então é isso, ó, venham para o Voz da Arte, vamos conversar sobre arte e cultura aí, tentar Arrasou. ampliar os espaços, né, falando de espaços, os espaços geográficos, políticos, mentais, É isso sociais, aí. todos eles. E de memória, né, que eu acho que o filme do Inácio faz parte disso também, a gente preservar e lembrar, cultivar e saudar, né, nosso mestre. Essa galera a galera que veio antes, né, eu sempre falo, a arte é feita dos artistas que nos precederam, né, e tem essa galera que tá aí na atividade, né, que é o caso do Inácio. Correram pra gente poder andar, deitar, né, André? E rolar, é isso, é isso. Ó, antes de chegar no Inácio, vamos falar aqui com a Laila. Laila, como que você entrou nessa história? Então, eu acho primeiro boa noite, né, pra Boa quem estiver noite. ouvindo. Também agradeço muito a participação aqui, como a Luísa mesmo disse, acho que é uma oportunidade muito grande de amplificar as vozes, né, não só dos artistas locais, mas das pessoas que fazem parte também, né, desse fomento à cultura. Como que eu entrei nesse projeto? Eu acho que inclusive fala muito sobre a importância também, né, da Lei Aldir Blanc, que é essa ideia de fornecer um espaço em que você consiga também descobrir seus próprios potenciais, né, dentro desse espaço da Sim. cultura. Apesar de eu sempre gostar de ter gostado de cultura, né, e estar participando ao longo das cidades que eu vivi, quando eu cheguei em Atibaia eu senti muita ausência mesmo desses espaços culturais. E aí através da Luísa e do Thiago, né, e da Oficina Cambará, que hoje em dia já está bem estruturada, as nossas trocas a gente foi vendo várias possibilidades em que eu inclusive poderia me encaixar, né, e descobrir um talento talvez, ou pelo menos ter uma oportunidade de exercer uma nova profissão, algo diferente, né. E foi uma experiência que com certeza foi um pouco ansiogênica no início, né, porque foi a primeira vez que eu acho que eu assumi essa parte realmente da frente da produção. Eu já tinha trabalhado também em outros projetos, inclusive projetos muito legais, né, um com a grandiosa Karine Tedesco também, né, que é uma fotógrafa local. Figuraça, Praça. figuraça. A mãe dela é artista plástica também, a Beth, tem um trabalho que eu acho sensacional também. Uhum. E inclusive eu também sou muito grata a ela, porque foi a primeira oportunidade que eu tive também nesse âmbito da produção, né, só que no caso foi mais como auxiliar. E a gente produziu um documentário incrível, que eu acho que é excelente também, né, a gente promover, que é o documentário sobre o samba, né, que fala muito sobre, atualmente todas as coisas que estão acontecendo para realmente barrar, né, essa promoção do samba. E o Thiago e a Luísa, eles me trazem essa oportunidade de ocupar a frente da produção, né, que eu acho que é incrível, assim, para representar também um projeto tão bonito, que é o do Seu Inácio. Mas é isso, foi uma oportunidade que foi me dada. E ela tirou de letra, viu? Ah, mas é isso, né, eu acho que é legal pensar, assim, por exemplo, as pessoas que a gente trouxe aqui, todas elas têm uma relação muito íntima com a educação e com a produção, né, esse lugar desse agitador cultural
que é isso também, né, meio se vira nos 30, né, faz um monte de coisa ao mesmo tempo, ganhar a vida e cuida dos filhos e lava a louça, toda aquela história que a Não gente vai romantizando, né, André? romantizar. Sem romantizar, é bem A difícil isso, mas ao contrário. é a realidade, né. Ao contrário, eu acho que é a precarização do trabalho do artista no Brasil Sim, que nossa, e aí se a gente faz um programa pra falar só só disso. disso, é. Total. Ó, chegando aqui então obrigado gente, eu tô feliz pra caramba, assim, de Obrigada, vocês estarem aqui. agradecemos. Ó, eu vou contar uma história rapidinho. Um dia a Mari, a gente estava fazendo a feira de artesanato, a gente montou como se fosse uma galeria na rua. E aí um dia ela me manda um WhatsApp, ela fala assim: "Você sabe quem é Inácio Rodrigues?" Eu falei assim: "Cara, esse nome não me é estranho". E ela começou a contar que tinha conhecido ele na feira de artesanato. Eu peguei e falei assim: "A gente não estudou isso na faculdade?" Ela falou, eu falei pra ele: "A gente estudou você na faculdade". Ai, momento ficar emocionado, né, porque é isso, porque são professores, inclusive que habitaram ao mesmo tempo e espaço com o Inácio, né, e pessoas extremamente relevantes, né, o Antônio Santoro Júnior, pessoas que o Inácio também conviveu, sabe quem que é, né, enfim, o Luiz Aminian, né, grande aquarelista também, pessoas assim que tiveram também uma importância e uma relevância nesse cenário cultural. Aí, eu vou inverter as perguntas que eu tinha elaborado aqui, vamos começar do agora e depois a gente volta um pouquinho. Como que você recebeu a ideia do filme, o convite? "Vamos fazer um curta-metragem"? Boa tarde, pessoal. Muito obrigado, Márcia Mendes, pelo espaço. Obrigado, Rodrigo, companheiro. Bem, o... eu recebi, eu conheço o Servão há bastante tempo e a gente tem esse namoro e tal, tido e tal. Amor do bom sentido, viu? Bom, é, e eu recebi essa surpresa, porque encarou um projeto que é interessante, mas é difícil, né, porque minha carreira é uma carreira de esplendor, sabe. Ela é grande, porque eu tenho uma uma carreira que eu tenho uma carreira, como o Léo de Barro falava, né, que eu tenho uma carreira Aham. de cima e embaixo, entendeu. Sim. Muitos anos de janela. Então esse filme vai ser o quê? Eu não vi o filme, já gostei. Aham. Aí Conceitual isso, hein. eu acho que é um filme poético, eu acho, porque não houve uma penetração dentro da obra, nem no meu trabalho de gaveta, entendeu. Aham. Assim, ele fez um trabalho mais na rua, né, mais, esplêndido, assim, no sentido Paisagem. assim, paisagem e tal. Eu acho que vai ser mais pra poesia do que para Tem a ver pictórico, com o sentido de artes plásticas, né. Ou não, Luiz? ah, Eu acho que é uma mistura, Inácio. Acho que é uma mistura, porque o seu trabalho é poético, né. E nos depoimentos dele, ele traz coisas bem poéticas também. Feliz e agradeço, de cara já agradeço todos o fotógrafo, o nome dele fotógrafo, O Sérgio, O Serginho foi carinhoso com a nossa fotografia, fez belíssima fotografia, Carol, amada, fez lá em vamos falar dessa ficha técnica também. ficou bonito, a diretora Guerra, a Elisa, tal, todo mundo foi, o Bira foi pegou o fantástico, a cena, agradeço também. Enfim, todos os companheiros que participaram desse filme foi realmente. Porque filme é difícil, filme não é fácil, filme é um projeto de vida, né, e para ambas as partes, para quem está sendo filmado e para quem está dirigindo, né. Sim. Então a gente pensa que filme é uma pegar a máquina e sair, não é. É Aham. uma trajetória difícil de e ainda mais esses filmes com um projeto pequeno, então não é um projeto grande, é um projeto Muita luta, né. um samba. Inácio, a gente teve uma conversa uma vez na associação teatral que eu fiz essa mediação, né, que você estava participando de uma exposição lá com a gente também, a gente tem um coletivo, tinha um coletivo de arte aqui que era o Múltiplos Sentidos, e aí uma exposição o Inácio participou na associação teatral com a gente, e a gente decidiu, falou: "Pô, não vamos perder essa oportunidade", fez um super bate-papo com ele, eu tive a honra de fazer essa mediação, então não é a primeira vez que eu estou conversando com o Inácio, né, nesse sentido, assim, de falar da obra dele. E, Inácio, você conta rapidinho pra gente, assim, breve, como que foi esse início da sua trajetória até chegar no Rio de Janeiro?
Eu sou um cearense, nasci na região de Acaraú, Jericoacoara. Para quem não conhece, Acaraú é na frente de Sobral. Sobral é a terra de Belchior. Sim. Então, eu nasci em Jericoacoara, Espraiado, tudo ali naquela região são praias, a praia do Nordeste. Família simples, né? E já desenhava muito cedo. Viajei muito com o tio, que tinha um barco um veleiro, que a gente fazia barra fora, né? Assim, Aham. fazer viagens, a gente, enfim, fazia grandes viagens do Ceará, o Maranhão, Guiana Francesa, por aí fora, entrava no Amazonas, saía do Maranhão, e Maranhão saía do Amazonas, enfim, era uma coisa incrível. E já desenhava, já pintava, já desenhava, eu era criança, tinha 13, 14 anos, né? Aham. É por isso que, de certa maneira, o Geraldo S. de Andrade, o jornalista do Rio de Janeiro, fez esse livro chamado Navegador de Espaço, e ele acertou porque exatamente eu sou um navegador e Começou navegando e continua navegando até hoje. então, e nesse tempo Amazonas, um belo dia eu estava em Manaus e peguei um Ita de especialmente um Ita, daqueles Ita da costeira, Que tem até a música que fala Peguei um Ita no norte. e parei exatamente no Rio de Janeiro, 2 meses antes do carnaval no Rio de Janeiro. Cheguei de como um cubão, assim, tipo nordestino mesmo, Malicuí, e cheguei no Rio de Janeiro, já era. Aí comecei, né, ter 3 na Escola de Belas Artes pra como ouvinte, né, como ouvinte tinha uma carreira assim e eu montei uma casa de moldura dentro da Escola de Belas Artes junto com um amigo, sobrinho, né, um escultor que estudava na Escola de Belas Artes, Só isso, né? e a gente servia todo o pessoal da escola e tal, aprendi a fazer tela, fazer moldura, fazer não sei o quê, enfim, que eu acho que o artista tem que saber fazer essas coisas, senão não sei emplacar, a não ser que tenha uma conta bancária muito boa, e aí vai fácil, né. E naquela época era gostado, antes de hoje eu estava falando também que se eu falo sobre a Aja Rorô, por exemplo. A Aja Rorô, por exemplo, ela era estudante de Belas Artes lá, já era estudante de Belas Artes, sabe. Sim, sim. Ela ficava pra lá e pra cá, entrava na casa de moldura, bebia um prazo lá, depois saía, ia lá com a Astrea, Petrina Checasse, todas as pessoas. Você falou da Fernanda Porto, né, um dia a gente estava conversando lá da cantora, a gente estava falando como que era o nome daquele nosso amigo em comum lá, o O Amaral, o Reinaldo. Reinaldo Amaral, cara. Aí ele conversando comigo, ele pega e fala assim: "Ah, e eles iam fazer uma peça lá e tinha a cantora lá, sabe quem que é a Fernanda Porto?" Eu: "Aham". É trivial, Só da "Não, ela era boa atriz e tal", aí eu falei ele que indicou Ele que aprendeu a fazer a apenas. apenas, da lendo dele. le não lembro, lendário, né. Quem dá uma palhinha pra gente de quem que você começou falando da Ângela Vovô, quem que circulava ali pela Escola de Belas Artes ali no Rio de Janeiro nessa época? Mas Belas Artes ele gosta de jovens contemporâneos que cuja a carreira permanece até hoje aí, é Vergara, é o Antônio Dias, Roberto Magalhães, o Granato, Barrio, Antônio Manuel, esses acabou Só isso, né. Eric Sica, Lígia Clark, Lígia Pape, estava tudo por ali. tudo. E nos anos 60 fervilhava ali a Araújo de Porto Alegre, onde está exatamente a Escola de Belas Artes, fervilhava, né, da pretextência da cultura e todo mundo se manifestava à tarde, todo mundo saía para fazer alguma coisa, estava todo mundo se coçando de raio, né. Total. Por quê? Por quê? O que será? O que será? O que será, né? É isso, né, você pegou essa barra pesada aí dos anos de chumbo, inclusive uma das suas séries mais conhecidas, né, teve uma exposição agora, no ano passado, tô aqui com o catálogo dela aqui, ó, Chique. que é a Multidões e Silêncio, lá, Inácio Rodrigues, que foi feita na Galeria Berenice Arvani, em São Paulo, na Rua Oscar Freire, e tava essa série, que é Os Encarcerados, né, Inácio, e outras obras também do período, e coisas também dos anos 70, enfim. Ó, o nosso mestre aqui, Inácio Rodrigues. Chique demais. Exposição foi super bem frequentada, né, Inácio? Tinha gente da Pinacoteca, do MASP, saiu na Veja, saiu na Folha de São Paulo. Absoluta, foi sucesso de inclusive de venda, graças ao criador e à criatura.
o o senso de crítica também, apesar da gente não ter mais crítica de arte, a gente tem Difícil, né? Economista, lobista, tem tudo menos crítica. Influencer. Influência. página inteira a Folha pode dar uma página inteira, a UOL deu uma matéria grande, a Veja deu uma nota, essa minha página também, na própria revista e na revista online deles. Foi um sucesso, realmente foi um sucesso, eu fiquei super feliz, a dona Berenice, dona da galeria, ficou super feliz também, porque pegou exatamente a época do filme Ainda Estou Aqui, Coincidiu, né? pediu e tudo conspirou para bem, não foi ótimo. Luísa, que Arrasou. responsa, né, galera? Tá aqui com esse Apenas. personagem, né? Não, eu lembro que eu comecei a conversar com ele, assim, a gente batendo uns papos ali na ata, assim. Aí ele começava a falar do Ivo Ele de vai Pessoa, aí vai falando do Belchior, aí vai falando da Abdias do Nascimento, vai falando da galera Miró. Miró. Apenas. Ah, não, aí o Antony Tapia estava por lá, falava, aham. Burle Marx. Eu- Umas figurinhas, assim, de boa, né? Viu, gente? Voz da Qualquer arte, ó. coisinha. Luísa Guerra, como que vocês traduziram isso no documentário? É difícil, né, André? Porque um curta-metragem, e aí, né, é isso que o Inácio falou. Produzir um filme é um trabalho muito profundo, né? Você chegar lá e ver aqueles 15 minutos ali na tela, dá a impressão que é rapidinho, você vai lá e faz, né? Claro. Mas o processo de produção de um filme como esse, ele envolve desde, como você perguntou, né? Da onde vocês tiraram de fazer isso? Então, vem um processo de pesquisa, vem um processo de aproximação do artista, porque você também, né, tem que entender qual que é a disponibilidade, qual que é a vontade da pessoa de se expor, né? A gente, como diretor, também tem que ter essa Sensibilidade. sensibilidade, esse jogo de cintura de saber, né, como que a gente até onde a gente vai, como que a gente pode abordar os temas que são delicados, né, enfim. Mas o Inácio é essa figura, né, nesse sentido é muito fácil, porque é uma pessoa muito querida, né, que a gente tinha se visto algumas vezes, mas como eu te falei, né, a gente virou amigo de infância, né, Inácio? A gente já se conhece há o quê? Uns 30 anos agora, eu Brother, né? né, tipo, toma mojito, faz várias dá rolê juntos, né, fala mal dos outros, essas coisas que amigos fazem, né, Inácio. E foi legal porque esse processo também revelou uma intimidade, assim, que eu acho que é o gostoso de assistir o filme, né. Ele falou da questão da poesia, porque o Inácio ele tem isso da poesia, né, ele, tipo, é uma pessoa que é muito modesta, né, é isso que você falou, de repente ele: "Ah, eu conheci só o Miró, morei com o Miró, fiz não sei o quê, morei em Cuba, fiz", e, né, e aí é muito difícil você conseguir juntar tudo isso em 15 minutos. E aí tem outra coisa da distribuição, por exemplo, que é cinema independente é uma coisa bem complicada, né, no Brasil, então, mais complicada ainda, principalmente verba e a dificuldade de distribuição. Salas, festivais. Exatamente, é muito difícil, né. Então vários macetes, assim, que você tem que ir observando durante a produção de um filme, por exemplo, o tempo, né. Tem muitos festivais que eles restringem, né, talvez por conta dessa dinâmica de rede social, as pessoas cada vez mais acostumadas com reels, stories. Quanto tempo tem o documentário? 15 minutos. Minutos. E essa foi uma escolha exatamente para a gente conseguir fazer com que ele circule mais, porque a grande parte dos festivais de documentário ou de mesmo de ficção, mas de curta-metragem, eles têm esse recorte de até 20 minutos, sendo que vários outros são até 15. Então a gente teve essa escolha exatamente para o filme circular mais, para a gente tentar fazer esse filme chegar a mais pessoas. Mas foi um processo muito gostoso, assim, e tem sido, né, porque agora vem a parte mais gostosa ainda, que é a gente compartilhar o filme, né, que eu acho que é o intuito de tudo isso. Divulgar, né? Andar por aí com o Inácio, né, e ver ele dando esse show. Dá teu show, né, Inácio? Total. É isso. Ah, fala. Eu tenho em São Paulo tem falado bastante do filme, de Cruzeiro, e uma produtora em Perdiz que o rapaz de Marquinhos, do Perdiz, que tem um cineclubes lá, tá interessado em ver, porque eu fico falando, na verdade, tem que ver o produto primeiro, né, Aham. e depois do dia 19 vai estar em todos os cinemas do Brasil. É isso. Exatamente. Cinemark. Ó, antes da gente falar do lançamento, espera aí, ó, eu vou dar a agenda cultural aqui do Voz da Arte, aí eu vou voltar com a Laila. Tá bom? Tudo bem?
Seguinte, ó, a exibição tem aqui já o lançamento, é o primeiro. A exibição do documentário Inácio, Navegador de Espaços, no dia 19 de setembro, às 20 horas, na Incubadora de Artistas, que fica aqui em Atibaia, na rua José Lucas, 138. Aí, a gente tem uma oficina teatral na nossa pele com o coletivo Camélias, no dia 20 de setembro, às 13 horas, na Estação SESI de Cultura, aqui em Atibaia também. Segue lá o @Camélias Teatro, Camélias com 2 L's. Aí temos o coletivo Desvio Padrão no Sesc Santana, em São Paulo, dia 20 e 21 de setembro, no dia 20, às 20 horas, Só Se Fechar os Olhos, e no dia 21, Para Além do Gesto. Galera, quem estiver em São Paulo acompanhando aqui nosso programa, sensacional, hein? E na Casa do Leitor, em Bom Jesus dos Perdões, a gente vai ter um bate-papo com os escritores Blandina Franco e José Carlos Lolo, no dia 20/9 também, às 10 horas. Casa do Leitor, em Bom Jesus dos Perdões. Vai brincando, hein, com Vozes da Arte, hein? Seguinte, a gente também tem um monte de comentário aqui. As pessoas estão assistindo a gente no nosso Arrasou. chat, ó. O De Proença já mandou assim: boa noite, grande artista Inácio. Estivemos lá nessa exposição, estava bela. Ó, o Mário Marto, da Associação de Luthiers aqui do Brasil também, aqui em Atibaia, que tem sede lá no Parque Edmundo Zanoni também, tá mandando boa noite, grande abraço pro Inácio e pra gente aqui. Diego Torres mandando um salve também. Gilvanete Rosa, boa noite a todos, parabéns Inácio, parabenizo a todos. Laila, mamãe está orgulhosa. Como é bom ter mãe, né? Sabe que minha mãe faleceu, mas quando minha mãe era viva, aquela coisa, né? Eu falava que ela era suspeita, mas tá tudo certo, né? Arrasou. Aline Nakamura, estamos na expectativa pelo lançamento do documentário. Parabéns, Inácio, Laila e Luísa. Salve André e Rádio Mídia. Parabéns a todos, todas as pessoas envolvidas neste trabalho. A Patrícia Mato está perguntando quando será a exibição. Já falei, dia 19 agora, na Sexta agora. Incubadora, 20 horas. Tiago Raiol, muito bem, meu brother, grande abraço. Olha lá, e é do hall das pessoas suspeitas, porque é baterista da minha banda, que é a Marques Imóveis, hein? Não, mas tá valendo. Tá Tá valendo, né? valendo, Total. claro. Ó, é isso, mas bastante gente, né? Enfim. Galera, como foi fazer a produção desse rolê todo? Porque é isso, né? Você tem esse lance aí que é uma educadora popular também, psicóloga, tutora de inglês. Se quiser falar um pouco sobre aí esses caminhos, como que eles se misturam, porque a educação acho que acaba sempre estando presente quando a gente fala de arte, de cultura, né? De produção. E como que foi você fazer a produção geral dessa parada toda? Com certeza, eu acho que, né, estão falando de várias categorias diferentes de atuação e com certeza parece que fica isolado ali, mas na verdade elas se articulam muito bem, né. Então eu sou formada em psicologia, porém eu também atuo como tutora de inglês já fazem uns 8 anos, e eu utilizo da própria psicologia, né, do processo de neuroaprendizagem para incentivar, para aprimorar de alguma forma o processo de aprendizagem de uma nova língua. Aí eu trabalho com bastante criança neurodivergente, trabalho com adultos que, né, que acham que já não conseguem mais aprender devido à idade. Então também eu trabalho muito com essa questão da equidade, né, da inclusividade. E como educadora popular, sempre foi de alguma forma parte de mim, né, mas hoje em dia eu atuo também num projeto que inclusive o Servan também está inserido, que é uma instituição lá no Caetetuba, né, que promove cultura, promove educação também para as crianças, em estado de vulnerabilidade social e socioeconômica, né. Que bacana. Então a gente leva oficina, a gente leva arte. Na semana passada estava inclusive o Paulinho do rap, né. Qual é o nome da instituição? Atalaia. Atalaia. É um espaço bem legal. E sobre a produção do Inácio, eu acho que, né, as palavras da Luísa também se refletem no meu discurso, porque não posso falar de nenhuma dificuldade ao longo do processo, apesar de ter sido a primeira experiência tomando essa frente, né, eu acho que não teve nada que foi, de fato, dificultoso. O Inácio é uma pessoa que eu acho que fala por si só, né, a gente não precisa criar o cenário, a gente não precisa criar o espaço, ele só existindo já fala muito, né, já traz muita poesia. Então,
o legal realmente foi, né, ter conhecido novas formas, eu acho que do audiovisual, até porque eu ocupei já nesse espaço da produção, só que de uma forma mais reduzida, fiquei mais na correria ali de, né, cabos e guardar instrumentos e coisas do tipo. E dessa vez realmente eu tomei a frente, eu pude também, né, conversar com os próprios participantes, eu pude dar opiniões também para construir junto, né? E foi incrível, assim, não tenho nada a dizer. A equipe, né, depois acho que vale a gente também, né, dar um salve para a equipe técnica, porque Com certeza. a nossa câmera é incrível também, foi uma experiência maravilhosa trabalhar com ela, né, conseguir ver também, depois o senhor vai ver também o próprio filme, vai perceber o quão bonito também, poético foi a própria visão da Carol, né, também para aquilo que eu acho que fez parte. O áudio também, né, o áudio fenomenal, o Bira. O Já fotógrafo fala dessa ficha técnica aí, vocês lembram, assim, todo também. mundo, assim? Acho que sim, né? Sim, é uma equipe pequenininha, Reduzida. né, André? Na verdade, a gente tem esse meio que é um coletivo já. Mas fala aí, Laila. Então, a parte do visual mesmo, da câmera, veio com a Carol Rocha, né? E ela é incrível, ela tem também um histórico maravilhoso. Inclusive, ela participou do Rainha da Primavera, Ela que é fez o outro gravação. curto O documentário incrível. também da incrível Luísa. da Luísa. Lindo, lindo, lindo. E ela participou do Servan também, não, né? Não. Mas Foi a Daísa. o Bira, que também já participou de outros projetos com a gente, ele também é sensacional, ele trabalha com a parte do áudio, inclusive ele teve uma boa relação, né? Parece que virou super amigo do seu Inácio. E a gente teve também o Sérgio na parte da fotografia e estilo, né? Ele tirou fotos assim lindas, que inclusive estão na nossa página também, na divulgação, Inácio Inácio Curta, @Inácio Curta no Instagram, hein, galera? Segue aí. E é isso, e claro, nossos diretores maravilhosos, né, o Thiago que não pôde estar aqui hoje, mas é um grande também pensador por parte desse projeto inteiro, né, que possibilitou tudo isso, e a Luísa, que não tenho nem palavras para descrever, né, uma grande inspiração para mim, assim. Então trabalhar com eles foi, para além da amizade que foi criada, acho que foi uma oportunidade muito grande de entrar em contato com Sim. O Zivo Áudio também Pro. participou, não foi? Não o foi? Zido na parte da pós. Ele fez a cor do filme, que é uma parte bem importante, né? Olha lá, nossa paleta aí, o pintor, Exatamente. parada. Num filme sobre um artista plástico, Plástico. é muito importante, né, a parte da cor. Tem uma coisa, André, que eu acho que é muito, muito importante, assim, a gente falar, que é como o audiovisual é um trabalho intrinsecamente coletivo, assim, não tem como produzir audiovisual individualmente, nem faz sentido, né, porque mesmo que você seja o homem, a banda de um homem só, né, que você Sim. de alguma forma faça alguma ginástica que você consiga fazer ali, você produz isso para mostrar para as pessoas. Então, nunca o trabalho de audiovisual vai ser um trabalho individual, ele é naturalmente coletivo. E eu acho que, esse nosso trabalho de coletar a memória através do audiovisual, que é uma coisa que a gente tem feito, tem dado a oportunidade pra gente de conviver com pessoas muito sensíveis, porque é muito importante, né, quando a gente faz esse tipo de trabalho, principalmente porque, a gente não conta, né, claro, a Lei Aldir Blanc veio, assim, como uma coisa muito boa, muito bacana, né, um incentivo muito legal, mas é uma verba reduzida e limitada, né. Então a gente tem que contar muito com pessoas muito competentes, e isso a gente tem a sorte de Generosas ter. também, né? Sensíveis. E que estão ali não para serem dirigidas apenas, porque, claro, eu e o Thiago fizemos ali o trabalho de direção, mas eu encaro nossos últimos trabalhos principalmente, né, teve o Reza Alegre também, que a gente fez com o Luiz Fernando, lá de Piracaia, acho que você conhece o fotógrafo? Não. Não? Né? Ele faz parte de um grupo de São Gonçalo, então a gente fez o registro desse grupo. Você conhece o Luiz, né, Inácio? Enfim, eh, então as pessoas elas de fato estão ali querendo também fazer esse trabalho de memória ficar bonito, ficar sensível, a gente não precisa ficar a Carol, né, como a Laila disse, tem uma coisa muito especial do trabalho dela que é, quando a gente chega em casa e vai assistir o que ela gravou, é uma sensação muito louca, né, porque a pessoa parece que entrou na sua cabeça e deu uma volta ainda, porque ela entendeu o que você queria e ainda foi além, né. Depois de entender o que você queria, Né? ela entrou no negócio e falou assim: "Ah, então isso aqui vai ficar legal". Então você descobre coisas que você nem tinha pensado e que estão ali, né, nos arquivos e tal. Então esse processo também de você ir abrindo os arquivos e vendo as imagens
E sentindo assim, tipo: "Caramba, mano, olha o que a mina E fez". de múltiplos olhares, né, quando esses olhares vão se Exato. casando também, né. Porque a direção tá ali pra direcionar, Sim, mas quando você conta com uma equipe, assim, que tá entrosada e que tá querendo tá ali fazendo a coisa, você, hum, né, tipo, amplia, você consegue chegar mais profundamente. é demais, né. Você sabe que, assim, eu como artista, eu tive muita dificuldade com essas questões colaborativas. Eu acho É que eu trabalhei difícil. muito com pintura, com escrever poesia, eh, por conta de um lugar assim, eu quero um começo, meio e fim, eu tenho o controle. Eu demorei para entender, foi através da produção, foi através de toda uma caminhada, só já com uma maturidade que eu fui me propor um exercício de ter banda, uma coisa colaborativa. Depois de já ter trilhado todo esse caminho, acho que é que a gente não tem muito tempo, mas essa também é uma discussão que é muito interessante, de como a arte ela é agregadora, né, de Nossa, como a arte ela vai somando e como que você tem que dividir pequenas fatias do bolo, seja do dinheiro, ou seja da poética, ou seja da sua escuta aberta, né, para as pessoas, assim. Eu acho muito exatamente. legal isso que você E trouxe. como ela evidencia isso, né, porque eu acho que a partir do quando tem o resultado de fato, fica muito clara a linguística que foi escolhida também, né, a É, forma que fica foi comunicada fica evidente também, eu acho que no projeto em si, Sim, quando e você cria. eu gosto de falar muito disso como educador, sabe por quê? Porque às vezes o público em geral não tem muito essa noção, né. Até naquela coisa, assim, ver uma banda se apresentar, acho que por um passe de mágica o cara chegou ali e tá tocando muito, né, exato. e todo mundo acerta tudo, né. Ou até as artes plásticas a gente tem essa caricatura, né, da: "Ah, é o gênio, nossa, como ele pinta". Cara, é uma vida pintando pra você conseguir ter um resultado, né. Ó, o nosso tempo é curto, a gente ainda tem uns 20 minutos de programa, dá pra gente desenrolar bastante. Eu vou puxar o papo um pouco para o Inácio aqui, e aí vocês ficam à vontade também de Claro. comentar, e depois a gente volta para o lançamento também. Inácio, sua trajetória é comprida, extensa, profícua. Assim, eu anotei um monte de coisa, assim, mas assim, não dá. Acho que não dá pra gente falar de tudo, mas assim, pô, você pegou ali os anos 60, 70, os anos de chumbo, a contracultura fervendo no Brasil, né. Você teve prêmio de viagem, o cara teve sala especial na Bienal de 1977, a gente tem o catálogo aqui até dela pra mostrar. Você estava no Salão dos Transportes, cara, isso você estuda na Faculdade de Belas Artes. Um dia eu tô conversando com o Inácio, aí eu me falo é o Antônio Manuel? Isso é tipo um marco da performance no Brasil, que ele para protestar no salão, ele tira a roupa no salão e depois ele tem que voltar para Portugal, que ele sai meio que foragido, né, dessa história. Aí eu tô contando isso e o Inácio vira pra mim: "Não, o Salão do Transportes, eu estava lá expondo". Aí ele me trouxe o catálogo no Fórum de Cultura, super conservado, ele tem um cuidado com a obra dele. Quando ele me entregou o catálogo, eu abri aquilo, eu fiquei emocionado, assim. A primeira imagem de publicidade era os Mutantes fazendo a publicidade da Shell. Eu olhei aquilo, aí você começa a ver o catálogo, aí você olha, tem uma fotografia da obra do Inácio, tem um texto falando da obra do Inácio. Inácio, você morou com o Belchior, você conviveu com a Abdias do Nascimento. Cara, fala um pouco disso tudo, claro, de uma maneira breve, de como que você vivenciou isso e como que você chegou aqui em Atibaia. Nos anos 60, a gente convivia com grandes figuras, né, no Rio de Janeiro, né. Rio de Janeiro era o centro e era fácil conviver com todo mundo. A gente ia no Lamas, do bar dos artistas, Lamas, usava do Machado, no final de horário, assim, 6 horas, Batatais, e no final do teatro, assim, lá para as 1 hora e tal, você ia encontrar com todo mundo. E Pixinguinha, a Francisco Pipicu, entende, os grandes músicos da época e tal. E Belchior, na época, morava no Rio de Janeiro, né. A Aham, gente veio do Ceará, o pessoal do Ceará chegou no Rio de Janeiro naquela época, a gente sim. ficou junto ali e tal. Enfim, a pedido do Nascimento eu tinha um amigo que era poeta, Geraldo Melo Mourão, pai do Tunga, né. Só E aí até me o apresentou. pai do vocês sabem quem é Tunga, vocês aí do outro lado? Um dos maiores artistas contemporâneos, incensado internacionalmente, o pai dele era poeta. O Geraldo Mourão me apresentou ao Abdias do Nascimento, né. E depois eu conheci o Januário, que era um artista negro, fantástico, que era muito amigo de Abdias, inclusive ensinaram o próprio Abdias a pintar, né, porque Abdias não era um pintor na época, né, Aham. ele era um escritor. Você deu aula para Abdias, é isso? Não, eu não dei aula, Ah, tá, você e eu orientou.
orientei alguma coisa, assim, porque nós artistas, numa conversa, a gente orienta o outro, assim, de dar uma canja de uma certa maneira, né. Vai dando as dicas, né, dá um toque, né. Aí, às vezes, a pessoa quer: "Não, como é que é essa rua, como é que faz isso, como é que faz aquilo", a gente vai enfim, eu pedi aula de teatro, né, Aham. aula de teatro. E pronto, aí Depois foi pra política também, né. virou um grande pintor e hoje é um mestre, né, Aham. as obras dele no mundo inteiro. E o próprio Abdias me levou para umas grandes exposições nos Estados Unidos, eu na Universidade dos Estados Unidos, tem uma Universidade dos Estados Unidos que tem quadros meus doado pelo Abdias, né. Olha só que bacana. O acervo dele doou para algumas universidades dos Estados Unidos. Dia desse eu recebi um telegrama pedindo informações e tal. Mas E que história foi essa de você ganhou o prêmio de viagem e aí você chegou na Europa, Espanha, não, onde que você foi? prêmio de viagem o prêmio de viagem o prêmio de viagem do governo espanhol, eu ganhei um prêmio, eu fiquei em Madrid, uma época, estudei lá litografia, aí depois nessa época eu conheci o dito cujo Miró, né, que muitas pessoas fazem gozação comigo: "Ah, você conheceu o Miró?". Gente, ele quando você é profissional e convive no grande centro, São Paulo, Rio, Nova Iorque, dizem, e por aí vai, limpo, coisa parecida, você convive com todo mundo, porque você tá no lugar, na rota, né. Você vai na Bienal de São Paulo, você encontra pessoas do mundo inteiro na Bienal e você está eu não falei que sou íntima, falei que eu conheci, Conhecendo ele. tem uma mesa de litografia, ele trabalhando lá e eu trabalhando aqui, né. Trabalhando na litografia, na pedra lá da litografia, e eu aqui trabalhando também. Como em São Paulo também, a gente trabalhou na Glatt, que é uma gráfica de ateliê de gravura, de Só, né. Maria Bonominá, o Sclia, o Dario Balançonins, o Burle você sabe, todo o pessoal que faz aquilo E tem uma coisa assim, que o artista também inclusive americanos que vieram dos Estados Unidos fazer gravura na Glatt também. sim, e tem uma coisa assim, que o artista é só um ser humano também, né. É isso, são pessoas que estão transitando pelos espaços, né. Tem um texto aí, um texto que em inglês, porque tem muita gente que tá vendo esse programa aqui e não sabe falar português, não tá entendendo nada que a gente tá fa quando eu pedi pra moça, a nossa expert Produtora. tradutora, falar um trechinho aí embaixo, Trechinho? Esse página aqui? sim, paginho, vou pegar. Ah lá, internacional, internacional. Então vamos lá, hein. What is worth noticing is that Inácio Rodrigues' capacity to remain a conscientious artist, communicating his message using the only language he knows, renewing it and himself through a well-known and acclaimed artistry. The artist is grateful to South American insurance company, continuing his policy of support and speciation plastic of arts in the country. Geraldo Edson de Andrade. Uau! Ó, vamos mostrar, esse aqui é o catálogo da sala especial que o Inácio teve na 14ª Quarta. Bienal de São Paulo. Aí, galera. E depois participou de outras bienais também, não participou? A Bienal teve muitas bienais, na época tinha a pré-bienal, e a pré-bienal eu participei de umas 13 bienais de São Paulo, assim. Teve outra que E teve agora na última, né? a Glatt tinha um impressor, foi homenageado na Bienal e nessa leva todo mundo foi junto, né, quer dizer, eu também fui junto. Sim. Pra quem não sabe, o Inácio Rodrigues também é um grande impressor, né, sua especialidade é a litografia, a Eu litogravura. me dediquei a vida inteira à litografia, paralelamente à minha pintura, né. E a litografia é um trabalho de lúcibros, né, e você exatamente para facilitar o preço da arte, né. Popularizar, né, as gravuras e tudo mais. Então Só um ponto que eu acho que é interessante também mencionar que estava aqui, né, que é a como as próprias obras do Inácio contam uma história em si, né, não só a história do Brasil de alguma forma, mas a história pessoal dele, porque, uma coisa que a gente também tentou cativar, né, dentro desse nosso projeto, é exatamente essa fluidez histórica, né. Ele fala tem um momento que a gente está falando da ditadura, que daí isso de alguma forma também reflete na arte dele, e quando ele vem para Atibaia, acho que é interessante ele compartilhar, né, a experiência com a Pedra Grande, que inclusive foi influência depois para o Espermonautas, né, que é também uma frente muito incrível do trabalho dele, com foco na natureza. Olha lá a nossa crítica de arte aí, entrando na poética do Inácio, muito bom. Tô falando que a equipe Sei. mergulhou
Ô, André, não é superficial. Fala, acho que o artista tem exatamente essa coisa da página, né, você trabalha 10 anos numa parte, 5 anos no outro e tal, e eu realmente trabalhei nesse processo de teve uma fase que era Vespermanal, depois veio os Encarcerados, e hoje eu faço um trabalho de ecológico. Não porque a ecologia virou, né, uma moda, mas sempre tive essa coisa, porque eu nasci exatamente numa região onde a ecologia é uma coisa que é uma preocupação. Toda aquela região onde eu nasci, hoje, ela é tomada pelo capital e virou grandes esquema de produção, de investimento e tudo, e que é outro assunto. Mas o meu trabalho hoje é ecológico. A Pedra Grande foi estimulada e eu fiz bastante pintura sobre a Pedra Grande, inclusive eu ganhei vários prêmios, uma própria figura da Pedra Grande, ganhei um no Salão de Amparo, inclusive. Um salão de Amparo eu tinha uma paisagem que era exatamente a Pedra Grande transfigurada, né, Aham. e como é a minha pintura, na minha pintura. Conta pra gente o que é então a transfiguração da paisagem. A transfiguração são Viu, isso é dos grandes artistas, isso já está respondido. então é a paisagem vista por um olhar poético transfigurado, né, por uma coisa uma paisagem, acadêmica e uma paisagem feita, por exemplo, de repente eu coloco uma faz na paisagem da Pedra Grande, uma névoa, uma faixa transparente com a névoa, com arco-íris e coisa parecida, agora fugindo. Esse elemento onírico, simbólico. É, e perigoso ficar usando muito o arco-íris, né, porque de repente começa a achar que eu estou fazendo a Mas tá mais que certo fazer apologia também, seu Inácio. Você faz, na verdade, todas as apologias, né. Você sabe que a série dos Encarcerados, eu achei isso muito doido, porque você vê, você estuda. Quando eu cheguei na galeria e vi as obras, eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido, que tem um lugar da crítica às pessoas ali na época que isso está acontecendo, 66, 67, das pessoas que estão desaparecendo e que estavam sendo presas de repente, só que ao mesmo tempo, eu vi um lugar assim de que ele está falando do cotidiano das grandes cidades, ele está falando da exclusão social, ele está falando do encarcerado no metrô, do encarcerado no ônibus, do encarcerado na fila, do encarcerado no banco, e eu tomei um choque, porque eu olhava muito por esse lado político da ditadura militar, que era um lugar também essencial, eu acho, de se falar e de se denunciar na época, principalmente quando você está vendo, né, porque a gente não domina todas as realidades, então de repente estava vendo um amigo que sumiu, aí falavam, né, você não tinha plena consciência, né. Mas quando eu vi na exposição, que eu fui lá na abertura, e aí quando eu saquei que aquilo também estava falando da fila do ônibus, da fila do supermercado, fala um pouco disso, Inácio, dessa coisa não só dos desaparecidos políticos, mas dessa vida cruel da metrópole, né. A minha pintura na época ela tinha essa representação do homem brasileiro, né, saindo das fábricas, né, saindo das grandes fábricas, grandes fileiras de suprimento, né, e no apogeu da sua vivência como ser humano, sendo explorado e saindo do metrô de repente, saindo de uma universidade, enfim, todos na época a gente via isso. E a composição da pintura tinha toda uma arquitetura fragelada, assim, de uma certa maneira, e se fixando no problema social, sempre no problema social, né. Porque a arte, se não tiver engajamento social, pode internar, né, o artista. Porque, eu acho que tem que ter essa coisa do tem gente que fala que não sei o quê, mas enfim, eu acho que tem que ter essa coisa social, tanto na literatura quanto na poesia, não sei o quê, tem que ter. Se não Estão tiver, aprendendo aí pode vocês aí do outro lado, né. de todo Anota. toda até um pintor ingênuo, um pintor ingênuo que a gente eu chamo de pintor arte espontânea, né, Aham. o naif e tal, uma coisa espontânea, Popular, né. popular, ele sempre tem um problema social, né, Sim. intrínseco ali no seu próprio trabalho, né. Eu acho que toda arte traz, né, vai de como você encara isso, né, porque vira eu fazia a imagem, assim, de um grande moedor de carne, né, quando você olha para a indústria tem esse viés de pasteurizar tudo, e aí sempre falam dos lobbies, né, isso também abre um leque para uma outra discussão, né, porque a gente tem
hoje aí vocês poderiam comentar também isso, a o que a gente chama de minorias, né, dessa representação, social, do empoderamento e tal, não sei o que lá, isso está muito em baila, né, virou quase uma moda no mercado da arte, né. Só que ao mesmo tempo quem continua mandando é um cara, homem, branco, que está lá na Europa e que faz disso lobby também, né. E eu acho que o grande artista ou o artista que é sacado, né, ele tem essa inteligência de transitar e brincar também com isso o tempo inteiro e falar coisas que são essenciais, né, seja através da poesia, através da pintura. Vocês querem comentar um pouco? Eu acho que assim, né, André, o recorte de classe das pessoas que têm acesso à arte é muito evidente, né, a gente não pode negar isso, é uma coisa, eh, clara, né, a gente sabe quem que consegue acessar os salões de arte, os museus, né, que tem acesso a esse tipo quem tem esse gosto estimulado desde sempre, né. Desde a infância. Exatamente. Só que, eh quando a gente vai para o que realmente representa a arte brasileira, quando a gente precisa escolher alguma coisa que represente, os representantes da arte brasileira, de fato, são pessoas populares, né, são pessoas, né, quando a gente fala de música brasileira, por exemplo, você pensa no samba, Aham, né. sim. Então, eu acho que a gente não pode esquecer que o mercado ele tá na mão de uma elite, obviamente, né. Mas por isso também que eu estava falando da importância da gente fortalecer o cinema independente, a memória, da gente ter esses espaços de troca, né, porque a gente não pode ficar esperando que que o Cinemark ou que a Netflix, enfim, né, Aham. eh, existem recortes claros para isso, né, e não é por acaso. Projetos, né, inclusive mercadológicos e tudo mais. Eh, mas acho que faz parte também dessa transgressão o artista, que o Inácio fala também nessa transgressão, da gente colocar isso em xeque, né, da gente fortalecer também como que a gente vai tratar desses assuntos, como que esses assuntos vão chegar numa pessoa, em que pessoas, né, se a gente tá levando também a nossa arte, o que que a gente faz, a mensagem que a gente quer passar. Acho que tudo isso tem que ser levado em consideração, hein. Eu assino embaixo do que ele disse, né, eu tenho plena concordância com isso, com a relação da arte e o seu papel de contestação social, o seu papel de engajamento social, o seu papel de trazer para debate e, na verdade, o mercado ele vai atrás disso, né, não foi o mercado que escolheu falar de racismo e tal, ele teve que incorporar Se isso, apropriou, né. senão ele ia ser trocado, Sim. não é o mercado. A luta política tornou tão evidente que chega um momento que você não pode negar, né. Viu a importância da luta política, galera? E eu acho que até de novo trazendo para o seu Inácio, né, até nessas etapas que da vida dele, da obra dele, eu fico me pego muito pensando na parte da natureza mesmo, né, que às vezes olhando por fora parece que, é só uma interpretação da natureza, mas quando você vê a trajetória dele também, né, ele iniciou a própria vida artística dele aonde? Onde foi que o senhor iniciou? Exatamente, em contato permanente com a Ca natureza. na Viajei para o Amazonas, um tempo que a Amazônia era um sonho mesmo, né, não preciso falar em Amazônia, estou falando de 61, 62, né, então realmente ninguém falava naquela época de Amazonas. e Sobre esse negócio dos filmes, com o advento dos grandes produtoras de audiovisuais, as Netflix da vida estão sendo influenciadas por esse processo dos audiovisuais, porque a gente fica como se fosse o monopólio. uma tipo um boi de piranha, vamos dizer. Ou um peixinho É para ver é je dentro. é jogado para fazer, né. Uhum. Você está produzindo audiovisual e cada um tem um sentido, cada um tem um conteúdo e os grandes pensadores do cinema pegam biscoitam um pouquinho de aqui, um pouquinho dali, né, e vão chupando coisas, sabe. Você fez assim também, então, na verdade é a gente que mantém eles vivos, né. Exatamente, é a gente que mantém eles vivos. Assim como o artista popular influencia toda uma cultura, né. Inteligência artificial, É, a arte ainda requer todo orgulho, canalha. exatamente. Galera, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, eu vou ter que trazer vocês aqui depois de um tempo de circulação, porque o nosso programa tá acabando,
Eu tenho que dar um recado, que é o sorteio do livro da Juliana Gobi, Circo a Céu Aberto, no Instagram, @radiomediaon, quinta-feira, dia 18/9. Vamos lembrar que a exibição do documentário do Inácio, Pessoas de Atibaia e Região do Brasil e do Mundo, 19/9, 20 horas, na Incubadora de Artistas, Rua José Lucas, 138, centro de Atibaia. Sexta agora, essa sexta-feira. Rapidinho, considerações finais, Laila? Eu agradeço muito o espaço, né, eu acho que também é essencial a gente, mostrar o quão importante é exatamente a arte popular, né, e como que é ela que constrói a cultura. Agradeço toda a nossa equipe que participou e não pôde estar aqui também presente. Thiago Servan? Thiago Servan, Carol, Bira, Zizo, né, Sérgio também. E é isso, vamos continuar sempre na luta também de inclusive lutar por leis e por outras propostas que favoreçam a cultura, na nossa cidade. Luísa? Acho que é isso, né, André, agradecer de novo o espaço, a troca, e é isso, não pode desanimar. Tem que ir devagar para ir longe, né, a gente tem que ir fazendo sem esperar exatamente essa grande, né, acho Sim. que é exatamente na Os grandes reconhecimentos, né, brilhar na calçada da fama, né, muito pelo contrário, né. devagar e sempre. Gente, obrigado, muito agradecer. Vamos terminar então com as considerações finais desse artista sensacional. Fala da transgressão, Inácio Rodrigues. Eu agradeço a Márcia, Rádio Mídia, esse ponto de luz cultural que a gente tem em Atibaia. Atibaia é uma cidade que precisa realmente ter vários pontos de luz cultural, assim, para se desenvolver, porque estamos vivendo uma espécie de conflitos culturais em toda a parte do mundo, mas, sobretudo uma cidade pequena como Atibaia, temos uns conflitos estranhos, né, surrealistas. Políticos e ideológicos. Não sei se ideológico, porque eles, na verdade, talvez não tenham ideologia nenhuma, né, eles sejam pessoas que não têm a mínima noção de o que que é uma cultura, o que que é um artista, que como sobrevive um artista, como faz para se manter vivo, porque é exatamente o artista que mantém essa coisa toda, né, seja um nordestino que vem lá, seja os turista que vem lá, sabe, seja poeta, seja qualquer um. E quero agradecer o poeta Servan, que é um baluarte, como é que chama? É um sustentação, né, Um estandarte da da cultura terra, aqui. também um bastião, quer dizer, Bastião. um bastião, é um Sebastião, é um E Sebastião. o samba de tudo, né. E agora vai trazer a Oficina Cambará aqui para falar do projeto de vocês. Agradecer o Tião, agradecer a Carol, agradecer o Bira, Ira. Bira que é vizinho do Ti daquele maranhense lá, o Tião, Tião Carvalho? Tião Carvalho. Tião Carvalho, só figura, hein, olha lá, ó. De novo. Voz da arte e a cultura, hein, André Raimundo, É, Inácio Rodrigues. E agradecer o André, que é um artista fantástico. Eu tenho uma paixão Eu pago saudade. o pelo André é fantástico, porque o André é a única pessoa que a gente pode conversar sobre arte, que não é absurdo dizer que é a única pessoa, mas é a única pessoa que está sintonizado com os conflitos da arte, os problemas da arte. Realmente que a gente pode conversar, a gente fala de um artista americano, ele sabe, o artista inglês, ele sabe da técnica, ele sabe de tudo. Na Bienal, Márcia, qual que é agora, que a gente descobriu agora, que tá na Bienal agora? Márcia Falcão. Márcia Falcão, da Bienal. Fica a indicação, Márcia Falcão na Bienal de São Paulo. A Kátia Lombardo me mandou uma foto, ó, pra vocês verem. O Inácio chegou aqui, falou dela. Falei, É mano, uma paixão, aquela mulher tem uma obra que eu falei para ela: "Você é um Goya, é um Goya, sensacional. se não é um Goya, é um Francis Bacon, se não Tá, é Francis tá Bacon". no Parque do Ibirapuera, hein, galera? Até janeiro do ano que vem. Vai lá ver a Márcia Falcão. Eu brinquei com ela: "Você salvou a Bienal, né". Isso aí. Ó, deu nosso sinal. O quê? O que que eu tenho que fazer? O trailer, tá aí o trailer, eu não tô sabendo, eu não tô entendendo. Arrasou. Então a gente termina com o trailer? Assistam o trailer. Arquivo do Brasil é uma resistência moderna, né, essa hora não, guerrilheiro do asfalto, né, um guerrilheiro do asfalto. Calma, tá chegando. Aê. É o guerrilheiro do asfalto, né, um guerrilheiro do asfalto, um ser que
está treinado por seu tempo, né? Semear, semeando, semeando, semeando. Semeando as sementes. Gente. Você tem que levar a tela, o projetor, né? Para lá, viu? Vai, vai. Que o Bom, projeto a gente tentou, né? É isso, diretora. A gente vai aperfeiçoando com o tempo aqui o Voz da Arte. Incubadora de artistas, Inácio Rodrigues. Navegador de espaços, navegador de espaços. Eu penso em espaços, eu penso em sonhos. Olha que loucura isso. Toda vez que eu vou falar é navegador de espaços. Por que é isso? Porque eu acho que para o artista, esses lugares que a gente ocupa são lugares de sonho, né? Obrigado, gente. Obrigado, Inácio. Obrigada, André. Obrigada, Márcia.